Olá, tudo bem? Aqui é o Roberto Mariano e esse é mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu vou estar falando para vocês, explicando como que funciona o visto K1 passo a passo. Na verdade, eu vou estar falando como que é o processo, que algumas pessoas elas ficam perguntando para mim como que funciona aí o processo do visto K1, como que são as etapas, e nesse vídeo eu vou estar explicando para você. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero que você se inscreva aqui no canal, tá? Para poder estar ajudando o canal a crescer, tá bom? E também compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, nos grupos que você participa de Visto K1, também que é muito importante. A gente também tem um grupo chamado K1 Ajuda Mútua, que é um grupo onde são várias pessoas que já deram entrada ou que também ainda não deram entrada, que tiram as suas dúvidas. Tá? É um grupo bastante engajado. O link desse grupo está na descrição desse vídeo. Outra questão também, que é que você pode estar ajudando esse canal a crescer, né? Com o link também fazendo a sua doação aqui, onde eu vou estar deixando o link aqui embaixo, tá bom? Então eu vou explicar para você aí como que funciona o passo a passo do visto K1. A primeira questão, se você não assistiu o nosso vídeo sobre o que é o visto K1, eu também vou deixar aqui para você, tá no nosso canal, você visita o nosso canal. Lá você consegue ter a informação necessária para saber se você é elegível ou não para dar entrada no visto K1, tá bom? Então é importante você assistir esse vídeo para você saber o que é o visto K1, se você pode dar entrada ou não, tá? Então vamos lá, sem mais demora, vamos lá, primeira questão. Primeiro passo. O primeiro passo é montar a sua petição inicial. Na sua petição inicial é a junção aí que você tem de alguma documentação, de algumas documentações. Também você vai poder estar juntando aí as provas, né, do seu relacionamento com o seu noivo, tá? E você vai fazer o envio para os endereços que são corretos para você enviar toda a sua petição inicial. Tá? Então a gente chama isso aí de petição inicial. Tá? Então a gente vai montar como se fosse um pacote aí, um pacote de documentação, onde você vai estar enviando toda essa documentação para eles analisarem. Tá? Mas existem alguns processos de análise que você vai entender como que funciona. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto, quando você envia todo o seu pacote, o seu processo, eles vão receber, vão abrir o pacote e vão ver se está faltando algum tipo de documentação ou se está faltando algum papel que você não preencheu, que você não enviou. Se a sua documentação estiver errada, a sua documentação ela volta para você. Como esse visto como esse processo é um processo de visto pago, se existir algum problema na questão de documentação, eles não fazem análise da documentação não, para saber se está com alguma pendência, alguma questão assim não. Tá? Eles fazem análise, na verdade, para saber se todas as documentações estão corretas, tá? Estão lá, constando no pacote. Tudo aquilo que eles pediram, a lista de documentação. Tá? Eu vou fazer um vídeo falando sobre essa lista de documentações aqui. Então, por isso que é importante você seguir aqui o canal também, tá bom? Então, vamos lá. Eles pegando esse pacote, eles abrindo, eles vão verificar se todas as documentações estão ali. Se estiver faltando qualquer documentação, eles não vão descontar o seu cheque ou não vão descontar o valor que você que é o valor do visto, que é $535 nesse momento, no seu cartão de crédito. Você pode fazer no cartão de crédito ou no cheque. Se estiver faltando qualquer tipo de documentação, eles não vão descontar e vai retornar o pacote para você avisando que está faltando a documentação e por isso ainda não foi aceito, tá? Então olha só, se tiver tudo certinho, eles vão enviar para você uma notificação dizendo que eles receberam o seu pedido e que vai dar continuidade ao processo, que é a parte da análise, tá? Essa notificação nós chamamos de NOAN 1. O que é esse NOAN 1? É um número do seu recibo, do que eles receberam lá. É somente isso, tá? Você vai receber uma carta, o seu noivo, no caso, vai receber uma carta dizendo que que eles receberam o seu pacote, tá bom? Qual que é o outro passo? Aí, a partir disso, você vai aguardar alguns meses. Eles sempre atualizam no site deles como que está o processo,
né, o tempo hábil de análise, tá? Então, assim, vamos supor aí que o tempo hábil de análise esteja dentro de 7 a 8 meses, né? Então, vamos supor que em 8 meses eles vão analisar o seu processo para dizer se são aprovados, se está aprovado por eles, que a gente chama de NOAN 2, que aí eles dizem que foi aprovado a sua documentação, que é aí que eles fazem a análise, tá? Lembra, se vocês olharem um vídeo lá falando sobre todos os critérios que vocês precisam corresponder para ser aprovado, você vai saber quais são o que você precisa ter, tá? Então, vamos dizer que você foi aprovado, você vai receber um NOAN 2. O que é o NOAN 2? É dizendo que foi aprovado e que agora vai ser gerado um RDJ. Por que é RDJ? No caso aqui no Brasil, o RDJ é porque é o registro, no caso, no Rio de Janeiro, que é onde é feito todas as entrevistas de K1 para o Brasil. É aqui no Rio de Janeiro, tá? Por isso que é RDJ. Quando é liberado o RDJ, você já pode fazer a sua inscrição no site, né? Fazendo a sua inscrição no site, para poder estar agendando, no caso, os exames, a consulta médica. Você precisa fazer uns exames, precisa fazer as consultas médicas. Então aí já estou falando já os 3 passos já, tá? O primeiro, você vai fazer o pacote, vai enviar, eles vão dizer se o pacote vai ser recebido ou não. Segundo, eles vão fazer a análise e aí vão dizer para você se vai ser aprovado ou não, e aí vai se gerar o RDJ e vai enviar para o Rio de Janeiro. Enviando para o Rio de Janeiro, você já pode entrar no site, fazer a sua inscrição lá direitinho, preencher os seus dados e fazer o agendamento da sua consulta, dos seus exames médicos. Fazendo o agendamento das consultas e exames médicos, eles vão agendar aí uma entrevista com o cônsul, que aí a entrevista também é no consulado. Essa entrevista é para afirmar tudo aquilo que você fez no pacote. Tá vendo como que é interessante? É tudo bem muito ligado, tá? Então, eles vão marcar uma entrevista, tá? Você vai fazer a digital no Rio de Janeiro, verificar o passaporte, tudo direitinho. E aí o cônsul vai virar para você e vai falar assim, olha, foi aprovado, agora você pode viajar dentro de um período X de tempo, se eu não me engano são 6 meses para você poder estar viajando para os Estados Unidos, e lá dentro dos Estados Unidos você tem que casar dentro de 3 meses. Eu vou sempre reforçar isso aqui para vocês. Esse tipo de visto não é um visto como se fosse de turista, que você pode entrar, sair, voltar dentro do período aí de validade do seu visto, não. Uma vez que esse visto foi aprovado, se você perdeu o prazo de ir para os Estados Unidos e casar, e se você perdeu o prazo de ir lá nos Estados Unidos casar também, dentro dos 90 dias, você vai ter que dar entrada novamente no visto K1. Porque não é um visto de entrada e saída, é um visto só de entrada. Você vai entrar e ter que casar. Então, essa que é a questão do visto do K1, tá bom? Então, esse é um resumo de um passo a passo bem simples, só para vocês terem ideia de como que funciona mesmo, tá bom? Porque muitas pessoas às vezes têm dúvida de como que é o processo do visto, quais são as etapas do visto. Lembrando, vamos lá. O visto K1, quando você faz o pacote, você paga, tá? Então, para você receber a primeira notificação, quando eles fazem a análise para saber se a documentação está correta, se está tudo ali direitinho, você paga $535. Os exames e as consultas médicas você também paga, tá? Então é outra parte que você vai ter que pagar aí. E quando você for fazer a entrevista, você tem que enviar também algumas outras documentações que ele vai pedir, tá? Na entrevista no consulado aqui no Rio de Janeiro, você tem que enviar alguns documentos como é prova também de que o seu noivo pode te manter lá nesse período que você vai estar lá. Então é muito importante você ter essas provas também. Então, vacinas, você vai ter uma lista de vacinas aí que você vai precisar estar tendo que colocar aí. Preencher alguns formulários online também e imprimir esses formulários para estar enviando na entrevista, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta sobre o processo, como que funciona cada etapa, tempo de duração, os tempos de durações eles variam, tá? Nessa pandemia tem alguns tá variando bastante, tá bom? Você pode deixar aqui no comentário. Não deixa de deixar aí um comentário seu, eu sempre respondo os comentários, e também de entrar no grupo,
tá bom? Então, até a próxima e muito obrigado por você assistir esse vídeo até o final.